chefe Primarilli, sou professora de confeitaria e de panificação aqui no Instituto Eleven e hoje nós vamos fazer uma receita de coxinha de festa. Vamos lá? Para essa receita, para massa, nós vamos precisar de 325 gramas de farinha de trigo, 35 gramas de manteiga, 500 ml de caldo de galinha que eu já separei do próprio frango que eu cozinhei para utilizar nessa receita, sal a gosto e colorau a gosto também. Para o recheio, nós vamos utilizar um peito de frango pequeno, alho e cebola a gosto, azeite também a gosto, sal a gosto, cheirinho verde e um requeijão cremoso, tá? Tudo isso a gosto, de acordo com o gostinho que vocês quiserem dar no tempero de vocês. Então vamos preparar primeiro a massa. Para começar a massa, eu vou levar para a panela o caldo de galinha, a manteiga, um pouquinho de sal. Eu não vou colocar muito, porque aqui já tinha sal no meu caldo. Vou colocar um pouquinho de colorau também. O colorau ele faz com que a massa da coxinha não fique aquela massa tão branquinha, sabe? Então ele dá esse efeito. E agora eu vou aguardar esse meu caldo ferver. Então agora ferveu o meu caldo, eu vou adicionar a farinha de trigo. Mas essa etapa aqui eu não posso colocar aos poucos, eu tenho que adicionar de uma única vez essa farinha. E assim que eu adicionar ele, eu já começo a mexer essa massa. A massa da coxinha, gente, é assim, ela é muito parecida com a vida. Parece que vai dar tudo errado, mas no final dá tudo certo, tá? Então ele vai virar uma pelota de massa. Você tenta unificar o máximo que você conseguir. Segura essa panela para ela não se mexer e depois que ela já tiver uma pelotinha formada, tem que deixar ela num cantinho e vai desmanchando ela aos pouquinhos, ó. Vai fazendo esse trabalho aqui. Vai fazer umas 3, 4 vezes isso. Terminou, vira a tua massa e faz o processo de novo. Viro a massa novamente e faço de novo. Isso aqui é um processo que a gente está pré-cozinhando o teu trigo. Vai finalizar o processo de cozinhar quando for passar pelo processo de fritura. Ó, eu fiz 3 vezes, vou fazer um teste com a minha mão para ver se ela já está um ponto bom. Não preciso fazer de novo, já vou desligar minha chama. Agora eu vou virar a minha massa aqui na bancada e vou amassar ela com um bolo de massa, porque às vezes fica um pedacinho de farinha, de trigo, uma pelotinha, nesse momento que a gente consegue tirar. E agora eu vou amassando ela para soltar essas bolinhas de trigo e desmanchar. Dá para fazer na mão, mas no momento que tua mão começar a conseguir suportar o calor da massa, né? Já tá desmanchando. Ó, esses pedacinhos assim, às vezes fica um pedacinho de trigo maior que não desmancha, dá pra dar uma tiradinha também. Agora que ela já não tá tão quente, vou finalizar de amassar na mão. Ó, com uma massa bem lisinha, diferente daquela bolotinha de trigo quando a gente jogou o trigo no caldo, né? Agora eu vou deixar ela descansando para esfriar enquanto eu faço o recheio dela. Vou cobrir com plástico, porque se eu não cobrir com plástico ela resseca, tá? Então agora a gente vai começar a fazer o recheio da coxinha. Eu já tinha cozinhado o peitinho de frango, né? Coloquei água, sal e um temperinho. E agora eu vou desfiar esse peito de frango. Esse processo pode ser feito na mão, mas também pode ser feito na batedeira e é o que eu vou fazer agora.
frango desfiado, eu só vou refogar ele um pouquinho para dar um aroma na cebola e no alho. Vou colocar um pouquinho de azeite. A cebola e o alho. Vou esperar ele dourar. Agora eu vou adicionar um pouquinho do meu requeijão no frango desfiado, para que ele dê uma liga, até facilite na hora da gente rechear a coxinha, tá? Então eu coloquei só um pouquinho e vou misturar, porque ele vai ficar mais, dá pra amassar e rechear mais fácil. Então ele ficou uma textura bem homogênea, assim, ó. Dá pra apertar bem pra fazer o recheio, tá? Então agora vamos rechear as coxinhas. Então aqui a massa já esfriou, dá pra mim modelar ela bem. Então como que eu faço pra modelar a coxinha? Eu vou fazer uma bolinha. Se você quiser que ela fique todas no mesmo tamanho, pode pesar o tamanho dessa bolinha ali para um tamanho de festa 20 gramas, tá? Então eu faço uma bolinha, ó. E daí nessa bolinha eu faço um furinho, deixo ela como se fosse uma conchinha, olha. E eu coloco a massa eu coloco o frango dentro dessa bolinha e vou puxar ela para fazer aquele tradicional biquinho da coxinha, ó. E vou fechando ela, tá? É importante não deixar ar dentro dessa coxinha, então aperta bem ela para que saia todo o ar de dentro, para não ter risco dela estourar quando você estiver fazendo a fritura. Então é importante apertar bem ela e dar uma modeladinha para deixar o formatinho de coxinha de festa. E vai fazer isso na tua massa toda. Então agora eu vou modelar as coxinhas e daí eu já volto. Então agora com as coxinhas modeladas, eu vou empanar elas. Então aqui eu tenho 2 ovos batidos e um pouquinho de leite, só para deixar um pouquinho mais líquido, bem pouquinho mesmo, e a farinha de rosca. Então eu vou passar a coxinha nessa mistura do leite com os ovos e empanar na farinha de rosca. Passa toda a coxinha nessa mistura do ovo para ela ficar toda molhadinha e depois vai para a farinha de rosca. E temos coxinhas empanadas. Então agora que as coxinhas estão empanadas, eu posso levar para fritar, ou posso armazenar na geladeira por 3 dias, ou congelar por 3 meses. Então agora vamos fritar a nossa coxinha. Então já aqueci o óleo aqui e vou colocar ela para fazer a fritura. É importante não colocar muitas unidades para ela não ferver o óleo, né? Então vou dividir ela na metade aqui e fritar em 2 etapas. Outra coisa importante do salgado, quando a gente coloca, é não querer já mexer em seguida. Tem que colocar o salgado, esperar ele fazer uma casquinha crocante, para daí, se for necessário, você dar uma viradinha nele. Então aguarda um período, mexe com a escumadeira, se sentiu que ele está crocante, aí sim é o momento de mexer. Então agora que eu vi que elas estão douradinhas, olha, eu já posso tirar. Então aqui nossas coxinhas
bolotinhas finalizadas. Agora é só aproveitar o sabor.